Quando eu era adolescente, eu tinha uma mania de andar pelas ruas e sempre tive a mania de falar sozinho. Eu saía falando sozinho. E às vezes eu me empolgava nesse falar sozinho e quando eu via, eu estava gritando. As pessoas olhavam para mim vendo um adolescente falando sozinho. E quando eu andava de ônibus, então, era complicado. Eu começava a pensar, começava a falar. De repente, eu começo a gritar e as pessoas olhavam para mim e eu ficava meio constrangido. Depois eu aprendi que eu posso transformar o falar sozinho em orar sozinho. Então, para mim, toda vez que eu faço uma caminhada, eu oro. Às vezes eu ouço um sermão. Quando aquele negócio está me enchendo a paciência, eu começo a orar andando. E quando eu me empolgo, aumento o volume e parece esquisito eu estando falando sozinho. Eu assisti um filme na minha adolescência em que alguém ficou refugiado em uma ilha porque houve um naufrágio. E aquela pessoa tinha necessidade de conversar. E aquela pessoa, então, tinha uma bola murcha, feia. O Wilson é quem? É o cara ou é a bola? É a bola. Não foi na minha adolescência isso? Foi na minha infância. Ninguém quer entregar a idade aqui. Ei? Isso faz muitos anos. O Náufrago. Todo mundo assistiu. E ele precisava conversar com o Wilson. Ele tinha necessidade de conversar com o Wilson. E aquilo era muito importante. Porque nós temos necessidade de dialogar, de botar para fora, de nos verbalizar, de nos expressar. Você já reagiu a uma situação de maneira em que nem você mesmo se reconhece? Por exemplo, agora, acontece alguma coisa, eu saio de mim mesmo, perco a cabeça, estou fora de mim. E aí eu começo a falar, a agir, a gritar, e as pessoas que me olham se assustam. E depois que eu volto à consciência, eu digo, olha, me perdoe, eu estava fora de mim. Por que eu estou fazendo essa introdução antes de ler o texto bíblico? O nosso tema hoje é quando Deus fala de maneiras inesperadas. Às vezes, nós falamos e a gente é levado a falar, a gritar, a agir, a reagir, e às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Mas Deus sempre fala, e às vezes Deus fala de maneira que eu não compreendo. Eu nunca preguei nesse texto, esse é um texto curioso, primeira vez que eu vou pregar nesse texto. Números, capítulo 22, versículo 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Então, o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. E Balaão responde. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Esse texto é um texto interessante. Primeiro porque uma jumenta fala. É comum você falar com uma bola. É comum você falar com um carro. É comum você falar sozinho.
Mas você ouvir, hoje na votação tinha um cachorro lindo, bonito. Vocês sabem que eu gosto muito de cachorro. Eu gosto ali, ó. Não perto de mim. E esse cachorro lindo, sedoso. E Fátima ama cachorro. Passando, começou a fazer, que coisinha linda. O cachorro foi desse tamanho, o cachorrão. E a dona do cachorro, ele quer a coleira. Ele insiste em segurar a coleira. E o cachorro agitado. Ela disse, ó, tome a coleira, mas não saia perto de mim. Aí ele botou. Precisa ver a alegria dele, balançando o rabinho, segurando a coleira, achando que agora ele tem controle sobre a vida dele. E alguém assim, e dizem que cachorro, Fátima falou comigo, e dizem que cachorro não tem compreensão. O cachorro estava insistindo para poder ter o domínio da sua coleira. Depois que a dona deu a coleira, ele se acomodou, porque ele queria ter controle sobre sua vida. Opa! Será que você é um cachorrão, uma cachorrona, que quer ter controle sobre sua vida? Quer ter as rédeas na mão ou a coleira na boca? Mas nós estamos falando de uma jumenta. Uma jumenta companheira que caminha alguns anos com Balaão. Cuidado para não chamar o seu companheiro de jumento. E nem o inverso. Porque quantas vezes eu já fiz isso? Eu caminho com você há quantos anos, Balaão? Eu nunca fiz isso, você nunca entendeu? Deus usa meios incomuns para chamar a nossa atenção. Por isso é importante que nós estejamos atentos à voz de Deus, mesmo quando ela se manifesta de forma surpreendente, de forma inesperada. Esse texto ele é curioso porque uma jumenta fala para alertar um profeta de Deus. E a gente pode explorar esse texto para mostrar como Deus usa meios inesperados para nos chamar a atenção. Precisamos ter a nossa mente aberta, a nossa percepção limpa, para dar atenção à voz de Deus, o que Deus está querendo falar com você. Talvez Deus esteja querendo falar com você uma coisa muito importante para você e para o reino de Deus, mas você está com os ouvidos fechados. Você não presta atenção. E aí Deus vai usar de maneiras ou de coisas ou de circunstâncias mais absurdas. Balaão era um profeta renomado na região. Interessante que o que a Bíblia diz de Balaão, eu queria ter essa qualidade que a Balaão tem. Serginho, quando nós chegamos aqui, você e Val, lembra como é que eu era? Eu era bonito naquela época. Magro, esbelto. Não é tão longe assim, não. Continuo bonito até uns 3 anos atrás. E como eu gostaria de ter algumas características de pastor, de pregador, de profeta, de homem de Deus. Mas essa característica que a Bíblia diz, Balaão era um profeta de renome. Ele tinha a habilidade de abençoar e de amaldiçoar. Números 22, versículo 6, diz assim, o rei Balaque manda chamar Balaão e diz assim, venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Olha que afirmação extraordinária, pastor Nildo. Pastor Vilibaldo. Pastor Vilibaldo, sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Confesso que, dependendo do momento, eu queria ter só o poder de amaldiçoar. Mas é muito melhor ter o poder de abençoar. Ele é procurado por Balaque, rei de Moabe.
E Moabe sofre a presença do povo de Israel. E a história de Balaão e a jumenta falante é uma das mais curiosas da Bíblia. Abraão, esse profeta que deveria ser guiado por Deus, foi advertido por uma jumenta. E eu sempre brinquei nesse texto. Deus usou uma jumenta, por que Deus não pode me usar? Deus usou uma jumenta, por que Deus não pode te usar? Interessante que a jumenta abre a sua voz, questiona Balaão sobre os maus tratos. Você está me batendo. A conversa entre Balaão e a jumenta revela a insensatez do profeta, que na sua ira conversa naturalmente com um animal sem perceber o caráter milagroso da situação. Deus está fazendo um milagre e o profeta não compreende o milagre de Deus e se reduz a dialogar com um animal. Essa jumenta que a gente vê aqui é o famoso jegue. Lá no Nordeste, né? Tem aquele jegue do Nordeste. Lembra que a gente sempre gostou de carne de... Deus quer falar. Dizendo, não fale o que você ia falar. Vê como Deus é bom. Eu ia falar uma besteira aqui agora, né? Salvo pelo celular. É um jegue, é um famoso jegue. Ele está vivendo um milagre e não se dá conta, mas você é um jumento, por que você fala comigo? Não se dá conta disso. Este relato nos leva a refletir sobre como Deus muitas vezes usa meios que não esperamos para nos ensinar, corrigir, chamar nossa atenção, perceber sua vontade, perceber para onde Ele está querendo que nós olhemos, para onde nós devemos ir. Nos dias atuais também precisamos estar abertos para ouvir a voz de Deus, mesmo que ela venha por caminhos que não entendamos, não compreendamos, não estejamos prontos para ouvir. Então, eu quero fazer aqui alguns destaques sobre esse texto que nós lemos. Primeiro, esse texto é para nós um estímulo à rendição à soberania de Deus. Eu e você precisamos nos render. Deus é soberano sobre tudo. É soberano sobre sua vida. É soberano sobre os governos do mundo e dá a quem quer. A gente, às vezes, se ilude achando que Deus se omite de se manifestar, de interferir. Balaão estava a caminho de Moabe para atender o pedido de Balaque, rei de Moabe. E quem conhece a Bíblia sabe que os moabitas eram um povo semita, povo do Oriente Médio, descendente de Sem, filhos de Noé, lá no capítulo 10 de Gênesis. Os semitas incluem o povo hebreus, árabes, arameus, assírios, fenícios, além de outros povos. Os moabitas, descendentes de Moabe, filho de Ló, e quem conhece a história de Ló sabe que Ló teve uma filha que o embriagou, e essa filha tem um filho de um incesto. Esse filho do incesto entre Ló e sua filha deu origem ao povo moabita. E esse povo moabita sempre viveu numa região ao leste do Mar Morto, ali onde hoje é a Jordânia. E esse povo frequentemente estava em conflito com o povo de Israel. Quando a gente estuda os profetas menores, nós vamos perceber que o povo moabita, quando Israel enfrentava uma guerra, eles ficavam escondidos. Quando Israel perdia uma guerra, os moabitas vinham para dilacerar. Eram aproveitadores de situações difíceis sobre o povo de Israel. Interessante que esse povo moabita
eles criam em um deus chamado Canos, ou Quemos. Era um deus associado ao deus da guerra, e ele tinha um culto, um ritual. Em alguns momentos, o culto ao rei, ao deus Quemos, envolvia sacrifícios humanos. Se você ler 2 Reis, capítulo 3, versículo 29, mas vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens, que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. E quando eu li agora a espada, eu me lembrei do filme Forjados. A Forja é o nome do filme. Depois que a gente sai do filme, a gente sai forjado. E eu escolhi um presente que eu quero ganhar. Eu quero ganhar a espada. Mas eu quero aquela espada. Que espada maravilhosa. Vou botar no meu gabinete. O cara botou no quarto. Eu quero botar no gabinete. Quem conhece o gabinete já sabe de umas histórias daquele gabinete. Eu já contei para vocês a história do cacetete que eu tinha no gabinete? Não posso contar isso aqui, não. Vamos voltar para o texto. Eles forjavam a espada. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. O rei ofereceu o filho como sacrifício a um Deus que não existe. Esse era o comportamento desse povo. O Deus dos Moabitas ficava feliz, segundo eles, por sacrifícios humanos. Mas interessante que os moabitas foram conhecidos na Bíblia também, não só como coisa negativa, mas coisa positiva. Por exemplo, no caso de Ruth, a moabita, que se tornou a mãe ou a ancestral de Davi, aquela moabita, Ruth, que se transformou ancestral de Jesus. Balaque, portanto, era rei de Moabe, que queria que Balaão amaldiçoasse Israel, o povo de Deus. A conversa entre a jumenta, a mula, e o profeta se dá porque o rei queria vencer o povo de Deus. E para vencer o povo de Deus, vamos tentar coaptar, vamos tentar seduzir, vamos tentar comprar o profeta Balaão. Porque o profeta Balaão é poderoso. Quem ele amaldiçoa, amaldiçoado está. Quem ele abençoa, abençoado está. Mas a motivação de Balaão para aceitar o convite, mesmo que Deus tenha dito inicialmente que ele não devia, esse desejo de querer o que Deus não quer, sugere um conflito interno entre seguir a vontade de Deus e os benefícios materiais que a gente quer. E aqui eu acho que você precisa prestar muita atenção, porque alguns de nós queremos que Deus adapte sua vontade e o seu querer às nossas vontades. E Balaão era um cara que estava vivendo assim, um profeta, um homem de Deus, líder do povo de Deus. Ele queria ganhar os benefícios do rei. A vontade de Deus, para ele, passa a ser algo secundário. E quantas vezes eu e você estamos em conflito com essa mesma questão? Nós queremos tanto uma coisa e a gente quer manipular, a gente quer criar uma circunstância. Deus diz não e a gente então começa a criar. Se Deus amanhã disser diferente, eu faço. E a gente quer tanto fazer. E Deus nos conhece e sabe que quando a gente põe uma coisa na cabeça, dificilmente alguém tira. Você está me ouvindo? Amém. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, a gente vai até o fim, mesmo sabendo que está errado.
a gente desconsidera o que Deus está falando. A gente tenta dar um jeitinho. Deus falou comigo através da sua palavra, mas isso não é bem assim. Então eu vou ouvir uma música, aí Deus falou diferente aqui. Houve uma época que eu fiquei muito triste com a nossa igreja, muito triste mesmo. Eu nunca pensei em sair da Lindóia. Mas naquela época eu saí tão arrasado daqui que falei, Deus, meu tempo aqui acabou. Primeiro convite que chegar, eu vou. Aí Deus não deixou vir nenhum convite. Eu louco para ir embora. Antes daquela época eu recebia convites de igrejas grandes, enormes. Teve uma com 2.000 membros, não, estou falando de 1999. Uma igreja de 2.000 membros, de 99, era uma grande igreja. A PIB de Curitiba estava chegando nesse volume, me consultou. Pastor Euquia, nós estamos em sucessão, o seu nome foi indicado, disse, nem perca tempo comigo. Não perca tempo, não é hora de eu considerar, não é hora de eu sair, não percam tempo comigo. Nem falei nada com minha mulher, nem falei nada com meu filho, porque o meu filho naquela época é o seguinte, quanto é que vão te pagar? Recebi um outro convite, uma vez para uma outra coisa, não vou dizer aqui, porque é muito... Ele disse, quanto é que você vai ganhar? Quando eu falei o que eu ia ganhar, ele disse, o senhor está pensando o quê? Mas naquele dia eu fiquei tão chateado que eu falei, vou embora. Não veio nenhum convite. 2 anos se passaram, depois disso veio uma igreja que fez um convite. Falei, opa. Aí, fui lá, fiz a entrevista com a igreja. Vocês nem souberam disso, ninguém soube disso. Fiz a entrevista com a igreja e disse, gente, o negócio é o seguinte, eu estava fechado até 2 anos atrás, para qualquer convite, mas aconteceu um fato que me entristeceu demais, e eu tomei uma decisão daquele dia em diante, que eu nunca vou dizer não para nenhum convite que me vier, sem antes orar a Deus e saber qual é a vontade de Deus. Só que quando a gente ora a Deus e quer um negócio, a gente não presta atenção à resposta de Deus. Por isso eu criei 3 crivos. Eu preciso de uma evidência circunstancial, eu preciso de uma evidência empírica e preciso de uma evidência bíblica. E a igreja lá entendeu. Então vocês orem comigo, porque eu preciso dessas 3 evidências. Eu já tinha a circunstancial, que era a tristeza, que eu estava com uma situação aqui. Uma evidência empírica, porque eu perdi a alegria, eu estava querendo cair fora. Faltava a 3ª evidência, que era a evidência bíblica, eu precisava de uma palavra de Deus. Porque se eu não fizesse assim, eu tinha errado, tinha ido embora, e você não ia me conhecer, nem eu a você. E a gente não existiria nesse contexto que hoje nós existimos. Porque quase sempre nós queremos que Deus adapte o projeto dele, o plano dele para a nossa vida, à nossa vontade, ao nosso querer, aos nossos benefícios. Capítulo 22, versículo 12, diz assim, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Não existe maldição sobre o povo abençoado de Deus. Por isso que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda arma que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Por isso que nós não temos medo de trabalho que se faça na esquina, de invocação, de oração, de sacrifício, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Eu não tenho medo de nenhuma ameaça, porque maior é quem está comigo do que quem está no mundo, diz a palavra de Deus. Mas o profeta queria ganhar as benesses do rei. Ele vai orar, e quando ele ora, ele começa a querer que Deus também desse uma focinha. Deus, então, dá uma permissão condicional. Deus, então, permite que Balaão vá, mas com a instrução clara
de que ele deve falar somente o que Deus lhe disser. E esse texto, eu confesso para vocês que não é fácil, não. Gastei pelo menos umas 15 horas para trabalhar esse texto. Por quê? Se você ver o versículo 15, então Balaque fez outra tentativa, o segundo momento. A primeira tentativa não deu certo, Deus apareceu. A minha Bíblia está toda arriscada com essa aparição. O profeta tinha certeza de que Deus ia falar com ele nessa noite. Vê que coisa maravilhosa. Deus visitava o seu profeta. O primeiro convite veio, e aí ele disse, vou ver o que Deus vai dizer. Aí de noite Deus veio ter com ele e diz, olha, quem é esse povo que está aí? Ah, esse é o povo do rei lá que quer que eu amaldiçoe o povo de Israel. E Deus responde, não amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. E eles voltam para o rei, Balaque, dá esse relatório. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes, que os homens que tinham enviado inicialmente. Versículo 19. Fiquem, porém, mais esta noite, diz ele. Olha como ele quer a adequação. E eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Deus já tinha falado. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Parece algo contraditório aqui, não é isso? Deus disse não antes, e agora Deus diz sim. E depois Deus usa a mula para reprovar a atitude que Balaão estava fazendo depois de Deus dizer sim no segundo momento. Como é que você resolve isso? Você já sabe o que eu disse, mas você não aceitou o que eu disse. Você acolheu os homens de Balaque aqui de novo. Isso está muito claro para mim. O seu coração já não está mais aqui. O seu coração está lá com as benécias, com os benefícios do rei Balaque. Então vá, mas faça apenas o que eu lhe disser. Se ele tivesse um pouco de juízo, o que o Senhor me disse já é para eu não ir. Então, Deus, eu não vou. Estava resolvido. Não ia conversar com uma mula. Não ia entrar na história como um homem que conversa com uma mula. O coração de Balaão permanece um coração dividido. E a ira de Deus mostra isso. A ira de Deus denuncia que o seu coração é enganoso, você está insistindo por um caminho que eu já disse não. Deus age, Deus se opõe ao caminho de Balaão e envia então um anjo para bloquear sua passagem. Balaão está focado na sua vontade, não percebe o anjo. Quando nós estamos focados na nossa vontade, no nosso desejo, nós não percebemos o que Deus está fazendo, nós não enxergamos o que Deus está planejando. Quem me acompanha de perto sabe que eu tenho vontade de fazer um bocado de coisa como pastor, e às vezes eu me seguro. Pastor, por que você não faz ainda? Eu falei, estou orando, porque eu tenho que fazer na hora que Deus quiser que eu faça. Nós estamos orando, por exemplo, para comprar uma propriedade aqui. Os irmãos sabem disso. Só não vou falar qual é, porque esse culto está sendo transmitido, graças a Deus. E se alguém souber dessa propriedade, poderá chegar na frente e atrapalhar nosso projeto. Mas por que nós não fizemos proposta ainda? Porque o tempo de Deus precisa chegar. Eu quero muito. Será que Deus quer? Interessante que nós estamos tão focados, muitas vezes, no que nós queremos, que a gente não percebe a ação de Deus, a gente não escuta a voz de Deus, a gente não vê o que está acontecendo por aqui, por ali. A jumenta de Balaão, um animal normalmente considerado incapaz de perceber realidades espirituais.
O instinto do cachorro de ter controle sobre a coleira, porque a coleira é que leva ele para passear, é o que traz para casa. Eu não quero deixar essa coleira na mão dela, eu quero dizer que eu estou aqui para passear. É um instinto animal, e quem conhece cachorro sabe, que é um dos instintos mais desenvolvidos. Tem gente que conversa altos papos com cachorro. Conheço gente que os únicos amigos que eles têm são os cachorros. E, às vezes, quando o pastor vai visitar, é um sacrifício. Esse pastor não gosta de cachorro. Tem gente que conversa assim. Eu me lembro de uma irmã aqui que tinha uma gatinha chamada Mimi. Mimi, olha, hoje o pastor vem aqui e ele não gosta de gato. Então, eu vou trancar você no guarda-roupa, Mimi. Tadinha de quem? Da Mimi ou da irmã? Ou do pastor? Quem conhece Mimi aqui sabe o que eu estou falando, né? Aí, gente, porque o pastor é um pastor nojento. É um pastor que merecia conversar com a mula. A gente, às vezes, não percebe o que Deus está fazendo. Balaão não percebeu que havia ali uma coisa inconcebível. Nenhum animal é assim. Eu já andei muito de cavalo, eu tenho uma foto no cavalo pastoral. Meu pai foi pastor no interior da Bahia, e naquela região não tinha carro pastoral, não, tinha cavalo pastoral, porque não tinha carro. Mas o cavalo pastoral era o cavalo mais bonito das fazendas. Os caras pegaram um puro sangue, quarto de milha, lindérrimo. Era o cavalo pastoral, e quando eu ia de férias para Córrego Vermelho, Lana sabe o que eu estou falando. Lana é mais nova do que eu, mas o pai dela foi pastor naquela região. Eu tenho uma foto, deve estar no Instagram, depois eu vejo. Eu de chapéu, com um facão na cintura, em cima do cavalo pastoral. Me sentia o cara. E quando a gente ia viajar, que a gente ia para um lugar desconhecido, o cavalo ia na pegada dele. Na volta, ele desembestava. Ele já sabia o caminho de casa. É igual o carro pastoral que a gente tem hoje. Hoje nós temos um carro pastoral. Na ida ele não sabe onde a gente vai, mas na volta ele já vem sozinho. E o pior é que as multas vêm depois. O cavalo não tem o entendimento que um cachorro, mas tem um pouco de entendimento. E a jumenta desenvolve um papel interessante. Deus usa algo fora da realidade. A jumenta vê o anjo do Senhor e tenta salvar a vida do seu companheiro, do seu amigo, do seu senhor, do Balaão. 3 vezes ela desvia. Cada desvio resulta em uma reação violenta. Cada desvio que a mula dava resultou em agressão, em dificuldade. Primeira desvio, ela se desvia para o campo, no versículo 23. Balaão bate nela. Segunda tentativa, ela desvia e aperta-se contra a parede. E quem já andou de cavalo sabe como é ruim. O cavalo, às vezes, vai para um lugar e ele não tem noção de espaço. Se você não souber dirigir o cavalo, ele te aperta. Eu me lembro que uma vez eu estava em Manassés, na garupa. Manassés é meu irmão mais velho, que é pastor. E eu sempre fui um cara muito ativo, muito levado da breca, diziam as pessoas, não sei nem o que é isso. E, de repente, o cavalo descambou. E eu não consegui controlar o cavalo. De repente, ele vai passar embaixo de uma mangueira. E quando eu fui dizer, cuidado, foi tarde. Pegou na cabeça de Manassés e derrubou. Isso explica muita coisa. Muita coisa. A mula aperta Balaão, aperta contra a parede. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado. Mudou ali, eu estava lendo e eles mudaram. Pelo espaço apertado,
e espremeu o pé de Balaão contra o muro, por isso Balaão bateu nela outra vez. Terceira vez, a jumenta deita-se sob Balaão, deita-se embaixo. Uma mula, quando empaca, é difícil. Eu já andei em mula que empacou. Aí o dono da mula vem, tira o facão e bate do lado com a bainha e tudo, para ver se a mula sai. É difícil, gente. Então, eu sou um cara que já vivi no mato, sei de muita coisa, viu? Ali não tinha como desviar. Apesar de Balaão ainda estar montado, em um ataque de raiva, Balaão espancou com uma vara. Agora, presta atenção, que aqui tem muita lição para a gente. Quanto mal você faz às pessoas por não perceber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes você espanca, você bate, você maltrata. Quantos maridos maltratam a esposa porque não estão percebendo a vontade de Deus? Quantas esposas maltratam seus maridos porque não estão percebendo a vontade de Deus? Insiste em uma direção e Deus está mostrando outra coisa. Quantos filhos, quantos pais fazem a mesma coisa? Muitas vezes estamos tão concentrados em nós mesmos, em nossos planos, em nossos interesses, ignoramos os sinais de Deus, nós sofremos e fazemos outros sofrerem ao nosso redor. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa dificuldades para nos alertar, chamar nossa atenção, dizer, ei, acorda, abre os olhos. Por que que Deus faz isso? Porque Deus é soberano. E a gente precisa se render à soberania de Deus. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Esse texto bíblico relata que Deus tem controle sobre toda a criação, usando até mesmo o animal para cumprir os seus propósitos. A jumenta é um ser considerado sem entendimento, mas nas mãos de Deus a jumenta se transforma em um instrumento de Deus. Você tem se rendido à vontade de Deus ou você tem insistido em caminhar do seu jeito, de modo diferente? Paulo, crente, Paulo, homem de Deus, mas insiste no ímpeto do seu achismo. Aí Deus fala com Paulo, Jesus fala com Paulo de maneira interessante. Paulo, Paulo, duro é recalcitrar contra os arguilhões. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus me liberou, Deus disse que eu posso ir. Deus falou que eu podia ir. Por que que tem essa barreira? Por que esse anjo vem atrapalhar o projeto? Tem muita coisa que a gente insiste em fazer que não é vontade de Deus, e a gente pensa que é, e a gente insiste que é, porque a gente acha que isso é certo fazer, e não é isso que Deus está mandando fazer. Quando nós fazemos, mesmo o certo, diferente daquilo que Deus quer que a gente faça, nós estamos em pecado. Deu para entender isso aqui? Precisa melhorar? Eu fui claro nessa comunicação? Me ajuda aí, vocês. Você entendeu, Atílio? Entendeu bem? Não, a vontade de Deus é que eu faça tal coisa porque o reino de Deus ganhe. Mas Deus não mandou você fazer tal coisa, Deus está mandando você fazer outra coisa. Mas você gosta muito de tal coisa, essa tal coisa te atrai, isso te realiza, isso te faz bem, isso te deixa legal, você gosta disso. E aí você diz, não, eu vou fazer isso. Aí Deus põe uma mula na sua vida, aí Deus põe um anjo na sua frente, e Deus diz, presta atenção, alô?
Eu confesso que eu estou muito empolgado, só estou no primeiro ponto. Ainda tem mais 3 pontos pela frente. Mas vou deixar para domingo que vem, melhor. Mas o que é que fica com você hoje? Qual é o ponto hoje? Você tem entendido que Deus é soberano sobre sua vida? Deus é soberano sobre você, sobre seus planos, seus sonhos, seus projetos. Deus é Senhor da sua vida, quer você queira ou não. E se Ele quiser te derrubar do cavalo, Ele vai fazer. A melhor coisa a fazer é dizer: Deus, o Senhor é Senhor da minha vida. Eu reconheço isso. Eu quero fazer a Tua vontade. Deus, me dê humildade. Deus, me dê discernimento da Tua vontade. Eu não quero mais, Deus, insistir pelos meus próprios entendimentos. E nós vivemos em uma nação classificada de uma nação cristã. 35% da nação brasileira é classificada de evangélica. Os templos estão cheios, como o nosso, hoje à noite. Mas o comportamento não tem produzido os efeitos da vontade de Deus. Porque muito crente, inclusive, muitos púlpitos, fazendo a vontade de Deus que eles querem fazer. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, revela a mim, eu não quero ser surpreendido por uma mula falante. Deus, eu não quero continuar lutando com as minhas vontades, com as minhas escolhas. Deus, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você que de alguma forma essa palavra pegou. De alguma forma essa palavra te tocou. De alguma forma você não tem percebido o que Deus está te mostrando e você vive circunstâncias difíceis e não entende o que é isso. Deus me liberou, eu estou indo, por que essa mula não vai? Talvez você não esteja enxergando o anjo do Senhor obstruindo. Talvez até você sabe a vontade de Deus, que Deus quer para você nesse momento, mas você escolheu uma outra vontade de Deus para a sua vida. E aí a gente, quando faz escolhas erradas, mesmo fazendo coisas certas, a gente muitas vezes se dá mal. O coração de Balaão queria tantos benefícios do rei, queria tanto que consultou Deus 2 vezes, e Deus deixou. Porque a única forma de Balaão entender é caindo do cavalo. Como Paulo caiu do cavalo, aí ele entendeu. A gente vai ver a semana que vem o que aconteceu com Balaão. A maioria de nós conhecemos a história de Balaão apenas pela mula falar com ele. Mas ele tem uma história linda daqui para frente, depois que ele cai do cavalo. Porque ele se arrepende e ele busca o Senhor. Eu queria orar com você hoje que, de alguma forma, Deus falou, sinalizando, mostrando. E o que Deus está falando, eu acredito que Deus está querendo que você crucifique o seu eu. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É todo dia. Não é no domingo só, é todo dia. Todo dia eu preciso levar a minha cruz. Todo dia eu preciso crucificar o meu eu. Todo dia eu preciso abrir mão de mim mesmo. Todo dia eu preciso ter um encontro com Jesus. Todo dia eu tenho que ter um encontro com a sua palavra. Todo dia eu tenho que ter o que Deus quer para mim. Talvez hoje você seja um que Deus esteja dizendo: olha, você precisa crucificar o seu eu.
mortificar o seu eu. A sua vontade precisa cair por terra, porque Deus quer que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na sua vida. E se você quiser orar comigo nesse sentido, fique em pé aí onde você está. Deus vai ouvir essa oração e Deus vai dirigir, trabalhar sua mente e o seu coração. Deus deseja que a gente perceba a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus deseja que a gente compreenda que sem ele nós não somos nada. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Aqui estamos nós, ó Deus, depois dessa reflexão, ao meu ver, tão profunda, que denuncia, ó Deus, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos, muitas vezes até travestidos de coisa boa, de coisa que tem a ver com o Senhor, mas o que o Senhor quer de mim é algo mais profundo do que isso. O que o Senhor quer de mim não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê um coração ensinável, nos dê, ó Deus, um coração quebrantado, nos dê um coração submisso. Nos ajuda, Senhor, a sacrificar o nosso ego, o nosso eu. Nos ajuda, Senhor, a não querermos as coisas que nos promovem, as coisas que nos afirmam, as coisas que geram para nós ganhos, benefícios, mas ajude-nos a querer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a sermos em Tuas mãos o que o Senhor quiser que nós sejamos. Não permita que a gente continue calcitrando contra os agrilhões. Não permita, ó Deus, que nós saiamos devaneios pelos campos. Não permita, ó Deus, que nós sejamos apertados pelas paredes. Não permita que estejamos sentados em algo que não sai do lugar. Mas que o Senhor faça conosco o que o Senhor quiser fazer, porque o Senhor é soberano sobre minha vida, soberano sobre nossas vidas, soberano sobre todas as coisas. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Tem misericórdia e usa-nos como instrumento poderoso em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.